Você já parou para se perguntar por que a religião exerce uma influência tão poderosa sobre a humanidade? Desde os primórdios da civilização, o ser humano tem buscado respostas para os mistérios da vida, da morte e do universo. Seria a religião apenas uma construção social ou será que ela está codificada no nosso DNA? Prepare-se para uma viagem fascinante pelas raízes da religiosidade humana e descubra por que a fé continua sendo um elemento essencial para bilhões de pessoas ao redor do mundo. O que é religião? A religião é um sistema sociocultural complexo que envolve crenças, práticas, rituais, textos sagrados, lugares santificados, sermões, sacrifícios, meditações, orações e uma visão transcendental da existência. Cada religião possui suas particularidades, mas todas compartilham o desejo de conectar a humanidade com algo maior, seja uma divindade, um princípio cósmico ou uma verdade moral absoluta. Ela pode incluir festivais, rituais, orações, músicas e uma série de práticas que variam de cultura para cultura, mas sua principal função parece ser uma só: dar sentido à vida. A religião e a filosofia. Diferentes pensadores tentaram definir e explicar a necessidade humana para a religião. Para Immanuel Kant, a religião não é nada mais do que a aplicação da teologia à moralidade. Já para Schopenhauer, argumenta que a religião só existe porque a maioria das pessoas não possui capacidade filosófica, precisando, portanto, de uma linguagem mitológica para compreender conceitos abstratos. Seja como for, o fato é que as religiões exercem influência em grande parte da humanidade. Hoje, cerca de 92% da população mundial se identifica como uma religião, sendo as 4 maiores o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. As origens da religião. A etimologia da palavra religião é derivado do latim religio, que segundo o filósofo romano Cícero, vem de relegare, que significa de novo, mas lego, que significa ler, examinar, escolher. Contrariamente, alguns estudiosos modernos argumentam que religio é derivado de religare, que significa de novo, e ligare, ligar ou conectar, e não ler, examinar e escolher, como alegou Cícero. Na antiguidade clássica, religioso significava consciência, senso de direito, obrigação moral ou dever para com qualquer coisa. Ou seja, ter uma vida moralmente exemplar era sinônimo de religiosidade. A religião estava mais ligada à moralidade, ao senso de dever, do que a um conjunto de crenças organizadas. Só mais tarde ela foi separada da vida cotidiana e tornou-se um campo à parte, especialmente após a reforma protestante e a secularização do Ocidente. Então, resolveram compartimentar as coisas religiosas das mundanas, ou seja, acharam melhor separar o sagrado do mundano. Utilizado pela primeira vez na divisão de domínios da Igreja Católica e das autoridades civis pela Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo foi um tratado assinado entre Carlos V e as forças da Liga Esmalcalda em 25 de setembro de 1555, na cidade de Augsburgo, na atual Alemanha. O judaísmo, por exemplo, era antes um identificador étnico do que uma religião como entendemos hoje. O mesmo ocorreu com os hindus, que só passaram a se identificar como pertencentes ao hinduísmo no século XIX. O conceito de religião foi formado no século XVI e XVII. Apesar de antigos textos sagrados como a Bíblia, o Alcorão e outros não terem uma palavra ou mesmo um conceito de religião nas línguas originais, nem o fizeram os povos ou as culturas em que eles foram escritos. Por exemplo, não existe um equivalente preciso de religião em hebraico.
Um dos seus conceitos centrais é halakha, cujo significado é caminhada ou caminho, e às vezes traduzido como lei, que orienta a prática e crença religiosa e muitos aspectos da vida diária. Embora as crenças e tradições do judaísmo sejam encontrados no mundo antigo, os antigos judeus viam a sua identidade como sendo étnica ou nacional e não implicava num sistema religioso de crenças ou rituais regulamentados. No século I, José usou o termo grego judaísmo como um termo étnico, que não estava ligado a conceitos abstratos, modernos de religião ou a um conjunto de crenças. O próprio conceito de judaísmo foi perpetuado pela Igreja, e foi no século XIX que os judeus começaram a ver a sua cultura ancestral como uma religião. No Alcorão, a palavra árabe din é frequentemente traduzida como religião nas modernas traduções. Mas até os meados de 1600, os tradutores expressaram din como lei e não como especificamente normas e atos religiosos. Embora tradições, textos sagrados e práticas tenham existido ao longo do tempo, a maioria das culturas não se alinhou com as concepções ocidentais de religião, uma vez que não separavam a vida cotidiana do sagrado. A religião e a biologia. E se a religião for mais do que um fenômeno cultural? E se ela estiver embutida no nosso próprio DNA? Pesquisas recentes sugerem que a capacidade religiosa é uma característica neurocognitiva presente apenas no Homo sapiens. O livro A Emergência da Religião na Evolução Humana, publicado em dezembro de 2019, tenta dar uma luz esclarecedora sobre o assunto. Esse estudo nasceu da colaboração entre Margaret Boone, bióloga e antropóloga cultural estadunidense, especializada em evolução cognitiva humana, e Christopher Corbally, astrônomo britânico e sacerdote jesuíta. Segundo os dois autores, é possível demonstrar que a capacidade religiosa do Homo sapiens é uma característica neurocognitiva muito desenvolvida. Ela parece basear-se em um sólido fundamento evolutivo e, portanto, genético, e parece poder ser retraçada apenas no Homo sapiens. Ou seja, segundo suas pesquisas, a questão religiosa já está no nosso DNA. Nascemos com essa possibilidade religiosa e moral. O Homo erectus, do qual essas espécies humanas mais recentes se originaram, não parece ter tido uma capacidade religiosa. O Homo erectus se originou há cerca de 1,9 milhão de anos na África, provavelmente a partir de uma espécie humana mais antiga, o Homo habilis. Com argumentos válidos, os autores defendem que, precisamente nesses grupos de caçadores, lembremos que o Homo erectus era originalmente carnívoro. Ocorreram evoluções importantes. Primeiro, o nascimento de uma linguagem primordial. Segundo, capacidade de dominar e utilizar o fogo, cerca de 1,5 bilhão de anos atrás. Terceiro, a capacidade de produzir instrumentos para sua necessidade cotidiana. E quarto, a evidência cognitiva da moralidade. E dada a importância desta última no desenvolvimento de uma subsequente capacidade religiosa, os dois cientistas se detêm longamente para descrevê-la e analisá-la. Para que possa haver uma capacidade moral, é necessário que haja dois tipos de capacidades. Primeiro, neurocognitivas, que provavelmente estavam presentes na espécie Homo erectus. Em primeiro lugar, a arqueologia nos deu a conhecer o sofisticado nível de produção de instrumentos do Homo erectus. Isso revela um aspecto
aspecto de pensamento que possibilita tanto a referência ao passado quanto a projeção projetual no tempo futuro. Em segundo lugar, a paleoneurologia demonstra a presença de uma capacidade de se interrogar e de poder dar explicações a fenômenos e eventos. Essas duas capacidades cognitivas, junto com uma linguagem primordial, possibilita pela anatomia da laringe do Homo erectus, são necessárias para que haja um ser que possa agir moralmente. No livro, esclarece-se que a capacidade moral se distingue da capacidade religiosa. Ambas as capacidades se enquadram nas características neurocognitivas, mas a capacidade religiosa requer desenvolvimentos ulteriores, incluindo a presença do gene FOXP12, que é encontrado no Homo sapiens, responsável pela linguística que nos caracteriza. Outra novidade do Homo sapiens é a ativação genética da zona Ra no cromossomo 2.0, que se tornou responsável pelo significativo aumento do volume do cérebro e pelo arredondamento do crânio na nossa espécie. Trata-se de um código genético que se manteve inalterado na nossa linha de primatas por mais ou menos 60 milhões de anos, e apenas a nossa espécie mostra uma mudança, que permite uma atividade genética significativa maior. A esse respeito, ainda há muita pesquisa a ser feita, mas não devemos esperar que seja possível encontrar algo como o gene de Deus. A capacidade religiosa pode ser uma característica neurocognitiva baseada no genoma, mas como característica é o resultado da soma de diversas características neurocognitivas muito antigas. Os dois estudiosos estão cientes de que a questão do fundamento biológico do fenômeno da religião ou capacidade religiosa pode surpreender muitos teólogos profissionais ou qualquer pessoa que considera a religião algo obsoleto. Para eles, de fato, toda atividade do ser humano, até mesmo o seu pensamento e a sua ação, não é apenas uma expressão cultural, mas também uma característica biológica. Algo no nosso cérebro nos permite que nos comportemos religiosamente, pensemos religiosamente, tenhamos uma experiência religiosa, reconheçamos outras tradições como expressão religiosa, mesmo que sejam muito diferentes da nossa tradição. No Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que nesse versículo bíblico, nós, meros mortais, recebemos realmente do Criador o DNA, a capacidade religiosa e moral? Os dois autores apontam que nem todos os indivíduos do nosso gênero possuem a capacidade religiosa, assim como hoje existem pessoas que não têm a capacidade moral. Com base nos dados já adquiridos, os autores formulam este enunciado. A tese central desta pesquisa afirma que o cérebro e a capacidade neurais que permitiam um nicho econômico e cognitivo para os primeiros Homo sapiens são os mesmos órgãos e as mesmas capacidades que permitiram o surgimento do pensamento religioso e da ação. E se a religião for uma ilusão? Segundo a filosofia existencialista de Sartre, é impossível termos essa capacidade religiosa e regente intrínseca em nós seres humanos. Ou seja, para Sartre, o ser humano é possibilidade, portanto, transcendência. Por esse motivo, Sartre critica a noção de Deus como providência, ou seja, sou eu e eu, nada de ser supremo ditar o meu destino. Mas então, por que bilhões de pessoas continuam acreditando em um Deus ou em uma força superior? Para Sartre, isso seria um mecanismo psicológico de fuga da angústia existencial. Já para os cientistas, pode
ser uma necessidade profundamente enraizada no cérebro humano. Chegamos à conclusão que a religião é um dos fenômenos mais fascinantes da história humana, seja uma construção social, um reflexo da nossa biologia ou uma conexão genuína com o divino. Ela continua sendo uma das forças mais poderosas da nossa sociedade. E você? O que você acha? A religião é um reflexo da nossa genética ou apenas uma invenção para lidar com o desconhecido? Deixe lá o seu comentário e compartilhe a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!